Boa noite, abençoados, eleitos mais que vencedores, povo santo de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos. Mais uma noite estamos aqui, mais um dia que o Senhor nos permite estar presente aqui, para estarmos presentes aqui, para louvarmos e agradecermos o nome dEle, para aprendermos mais dEle, para crescermos ainda mais no conhecimento da verdade do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Aliás, eu quero aproveitar e fazer uma correção, que na semana passada, no nosso terceiro estudo de escatologia, sexta-feira, eu acabei dizendo que era sexta-feira, dia 9, Na verdade, semana passada, obviamente, foi sexta-feira, dia 6, Dia 6 de setembro de 2019, sexta passada, tá? Então, está feita a correção aí. É sempre bom a gente registrar a data, que a gente está ao vivo e gravando, Então, sexta passada, dia 6, e hoje, 13 de setembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Estamos ao vivo, para quem está ao vivo, claro, Nessa sexta-feira, são 21 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, amados, vocês que estão aí persistentes, em relação ao estudo da escatologia, desejosos, de estudarem escatologia consumada, que é uma visão que está totalmente em linha com a graça, uma visão que está totalmente alinhada com a revelação genuína do Evangelho. E eu agradeço muito a Deus que o Senhor nos permitiu conhecer essa revelação, e poder transmitir aos irmãos para louvor da glória dele mesmo e para que haja um perfeito entendimento dos abençoados. Antes da gente continuar, deixa eu só verificar aqui o áudio rapidinho. Está perfeito, graças a Deus. Então, você que está chegando agora, meu irmão, são 9 horas e 3 minutos, 21 horas, 9 e 3 da noite, 9 e 4 agora. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos, convido vocês a crescerem em graça e no conhecimento. Hoje é o nosso quarto estudo de escatologia consumada, tá? Eu convido você que está ao vivo com a gente agora a assistir aos 3 primeiros estudos. De repente, se esse for o primeiro, que você que está ao vivo, ou se você está pela gravação e também é o primeiro, de repente você, entre aspas, caiu de paraquedas, aqui no nosso estudo, é importante você assistir aos outros estudos. Você pode até assistir primeiro, inclusive, tá? Você que está pela gravação, te convido a assistir primeiro e depois voltar nesse. Se você está ao vivo, amado, fique com a gente ao vivo, não tem problema nenhum. Depois você volta e assiste aos outros 3. Eu vou deixar o link de todos os estudos da nossa playlist, tanto embaixo do vídeo no YouTube, na descrição do vídeo, tá? Vou deixar na descrição, quanto também na gravação, além da descrição, eu vou deixar no primeiro comentário, tá? Então, você que está pela gravação, pode ir lá no primeiro comentário, embaixo do vídeo aí, já vai ter o link. Mas, se você quiser também, abra o box de informações, porque além do link dos demais estudos, você vai encontrar também outros links importantes do nosso portal, das nossas redes sociais, tá? Então, convido você a conhecer o nosso portal, tem todo o nosso material lá, tá bom? As redes sociais, sigam a gente aí nas redes, tá bom? E se inscrevam, claro, no canal, tá legal? Se inscrevam no canal, marque o sininho para vocês continuarem estudando conosco. Bom, amados, vamos lá. São 21 horas e 5. Vamos para o nosso estudo de hoje, então? Vamos lá, então. Prepara aí, amado. Hoje nós vamos estudar sobre os tempos... Que frase é essa? Tempos dos gentios. Tá? E vamos depois fazer uma breve introdução à escatologia de Paulo, tá? Vamos lá, então. Esse aí é o tema de hoje. Os tempos dos gentios, e depois faremos uma breve introdução à escatologia do apóstolo Paulo, tá bom? Então, meus amados, é importante a gente ter em mente que nem todos os paradigmas, que estão na nossa mente, nem tudo que está na nossa mente, são paradigmas, são coisas que devem ser mantidas, sem que haja uma avaliação, sem que haja uma confrontação, vamos dizer assim, de ideias
com você mesmo, eu diria. Ou seja, uma avaliação do que você conhece e você, de repente, experimenta um outro conhecimento e vê se bate, vê se tem sentido. Ou seja, a gente não pode ser resistente aos conhecimentos, em especial da palavra de Deus, né? A gente não pode ser negligente, a gente tem que ter realmente um espírito de buscar conhecer, né? A gente tem que ter no nosso entendimento a vontade de conhecer mais do Senhor, né? O desejo de evoluir. Isso é importante, né? A gente tem que ter esse pensamento, realmente, como eu sempre digo, né? Um pensamento científico em relação à palavra, ou seja, sempre buscando conhecer, né? E essa visão da escatologia consumada, ela realmente vai contra praticamente tudo que nos foi ensinado, né? Ao longo dos anos de cristianismo, né, que nós passamos. Hoje, em graça, nós estamos livres do cristianismo. Nós vivemos a genuína fé cristã. Eu sempre digo isso, tá? Cristianismo é religião, fé cristã não. E nós vivemos, eu particularmente, como muitos de vocês sabem, eu vivi um pouquinho mais de 20 anos no cristianismo, né? Comecei católico, bebê de colo, e depois fui pentecostal, fui batista, passei para a adventista do sétimo dia um breve período. E, enfim, nesse meio tempo, muitos paradigmas, muitas ideias, fortalezas mesmo, né, foram colocadas e criadas na minha mente. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor foi limpando, e até hoje Ele vai limpando. O Espírito Santo vai lavando a nossa mente, né, à medida que a gente se envolve com a palavra. E eu louvo a Deus por isso. Então, amados, quando a gente se depara com um conhecimento, com uma verdade escancarada em nossa frente, e essa verdade ela vai contra convicções que nós temos, geralmente a primeira atitude que a pessoa toma é tentar adaptar essa verdade ao que ela crê. Isso já aconteceu comigo, isso acontece com todo mundo, meu amado. Tá? Isso aí acontece com todos nós. Então você se depara com uma verdade, você acreditava em algo, e essa verdade, aí vem uma verdade, ou a verdade, né? E te mostra que o que você acreditava não era exatamente daquela maneira. Então, o primeiro impacto, você, tudo bem, faz sentido, mas eu vou tentar adaptar, porque isso vai contra o que eu creio. Na escatologia consumada, amados, na escatologia bíblica, no caso, isso não é diferente. As pessoas se deparam com esse conhecimento, né, da escatologia consumada, e ela, mas não pode, eu sempre acreditei que Jesus vai voltar ainda, que as 70 semanas de Daniel vão se cumprir, ou pelo menos a última semana, ou parte dela ainda vai se cumprir no futuro, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, cataclismas e destruição da terra, etc. As pessoas foram sempre levadas, como nós também fomos, a acreditar nisso. Tá? Só que, na verdade, amado, nada disso é verdade. Nada dessa visão futurista, eu vou chamar de futurista, tá? Sempre que eu uso, porque a palavra futurista, ela tem uma outra conotação, tá? Mas para o nosso estudo aqui, para o nosso caso, eu vou usar, entre aspas, a palavra futurista para me referir àquelas pessoas que colocam no futuro a escatologia. Combinado? Tá bom? Então, sempre que eu falar futurista, futurismo, eu me refiro a essa visão que coloca a escatologia bíblica no futuro, tá? Então, as pessoas que têm esse futurismo, entre aspas, na mente, que pensa que tudo ainda vai acontecer, quando ela se depara com a escatologia consumada, eu não aceito, não pode. Mas quando você se permite entrar na lógica e entenda que a visão da escatologia consumada é a lógica mais perfeita em relação ao que a Bíblia apresenta, em relação ao Evangelho da Graça, que nós, não por acaso, aqui defendemos, graças a Deus, tá? Então, convido você a experimentar isso. Sabe, a não ficar... heresia, eu não aceito. Não, amado, se permita conhecer, crescer. Como eu falei, você está ao vivo com a gente agora? Continue assistindo. Se este for o seu primeiro vídeo nosso, ou o primeiro vídeo de escatologia consumada, tudo bem, você está ao vivo, fique com a gente. Mas depois você vai assistir os outros 3 para você acompanhar. Ou você que está pela gravação, dá um pulinho lá, assiste primeiro os outros e depois venha para esse. E vamos crescer juntos nesse conhecimento. Amados, a visão da consumação de todas as coisas no ano 70 depois de Cristo é uma coisa muito óbvia e
comprovada, inclusive, pela história da humanidade. Nós já estudamos isso, né, na primeira de premissas, né, depois sobre as 70 semanas de Daniel. É muito interessante. E semana passada falamos do sermão profético de Jesus e vimos que está tudo comprovado na história, tudo registrado. Tudo que Daniel profetizou, Jesus profetizou, se cumpriu. Mas aí quando as pessoas se deparam, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? As pessoas se deparam com essa verdade e elas tentam adaptar. Então elas pegam frases que está no texto bíblico, versículos, aí vai isolando, coloca no futuro. Ah, isso aqui está falando do futuro, aquilo ali está falando do futuro. E vocês entendem? Eles vão fazendo essa salada do passado com um suposto futuro que vai vir em termos escatológicos, né? E fazem uma mistureba porque a pessoa não quer aceitar, então ela fica tentando adaptar. Nessa questão desse chamado os tempos dos gentios, é isso. Vamos ver de onde vem essa frase. Lucas 21, versículo 24. Antes de nós lermos, eu vou só deixar aquele aviso de sempre. Nós estamos ao vivo, para quem está ao vivo, claro, tá? Se houver alguma queda no sinal, eu espero que não aconteça, mas se houver, amado, fica firme com a gente aí, não desanima não. Se a internet cair aqui, espera um pouquinho, fica aquela bolinha chata do YouTube rodando, né? Mas você aguarda que assim que reconectar, aí vai voltar automaticamente para você, tá? Eu espero que nós estudamos semana passada, né, a respeito do sermão profético de Jesus. Lucas 21 é o equivalente. Aí, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Olha só o que Jesus está falando para os judeus. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Olha a profecia. Até que os tempos dos gentios se completem. Olha aí os tempos dos gentios. Os futuristas, entre aspas, né? Eles dizem que essa frase aqui, os tempos dos gentios, ainda vai acontecer. Esses tempos ainda vão acontecer. Né? Eles destacam, eles dizem, está vendo? Jerusalém vai ser pisada até que os tempos dos gentios se completem. Isso é um raciocínio claro que aponta para o futuro, que ainda vai acontecer, etc. Meus amados irmãos, vejam bem, isso não vai acontecer mais. Esse tempo, ou os tempos dos gentios, também já aconteceu, obviamente. E foi concluído, se completaram, claro, no ano 70, no ano em que tudo foi consumado. A visão futurista que predomina a respeito desses tempos dos gentios, né, ou seja, que se refere ao fato de os gentios, que no caso foi Roma, né, pisar Jerusalém, invadir, destruir, etc., eles dizem que isso ainda vai acontecer. Né? Uma parte diz que os tempos dos gentios teriam começado no ano 586 a.C., na época de Nabucodonosor, né, quando Nabucodonosor devastou Jerusalém, né, houve toda aquela guerra, todo aquele problema que houve ali, que é registrado no Antigo Testamento. E eles dizem que ali começou os tempos dos gentios, porque começou aquela dominação, né, da Babilônia e tudo mais, até chegar no Império Romano. E que esses tempos dos gentios atravessaram a cruz, o ano 70, e estão até hoje. Isso é um segmento dos futuristas que pensam assim. Existe um outro segmento que diz que, na verdade, os tempos dos gentios começaram depois do ano 70. Assim que aconteceu a queda do Templo de Jerusalém, daquele período em diante começaram os tempos dos gentios e que também, no caso, esses tempos estariam acontecendo até hoje, se estendendo até hoje. Então, repetindo, uns dizem que começou lá em Nabucodonosor, que vai até hoje, outros dizem que começou depois do ano 70 e que vai até hoje. E aí o que eles pensam? Eles imaginam que vai acontecer dos judeus, porque de fato os judeus eles aguardam o Messias, né? Muitos judeus hoje aguardam o Messias ainda, né? E porque eles não receberam Jesus como Messias, não creem que Jesus foi o Messias prometido. Então, o que as pessoas, os futuristas pensam? Eles vão criar um terceiro templo, tá? Que esse terceiro templo aqui vai ser profanado. E vocês entendem isso?
E de fato, né, os judeus, de repente, podem ter esse pensamento, esse desejo de criar um terceiro templo para esperar o Messias verdadeiro para eles, na cabeça, na mente deles. E os futuristas se pegam nisso. Olha, vai haver um terceiro templo. Só que esse Messias que vai vir é falso, é um falso profeta, é um anticristo, não sei o quê. Amado, isso não faz nenhum sentido. É uma forçação de barra terrível. Você ficar imaginando, supondo um terceiro templo, sendo que tudo que foi profetizado aconteceu com o templo anterior. É uma questão de lógica. Vocês entendem o que eu falei na introdução, no início? Esse desejo de adaptar a visão? Eu não posso aceitar. Não é possível que Jesus já veio, tudo já se cumpriu. Então vamos imaginar que vai ter um terceiro templo e que vai vir um anticristo e por aí vai. E assim eles começam a imaginar. E aí eles pensam que, por exemplo, vai vir uma grande tribulação ainda, né? Sendo que a grande tribulação já aconteceu, foi nos últimos 3 anos e meio, né? Da última semana de Daniel, como nós já vimos, que estourou lá em meados do ano 66, né? Com aquela grande explosão dos judeus contra Roma, a maior de todo o juízo contra Israel. Tá? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Note, os dias de vingança são estes. Vocês estão vivendo. Porque Jesus estava profetizando porque muitos ali veriam. Versículo 24, né? Que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ele não está falando do futuro dos... Amém, eu acho que voltou. O sinal caiu aqui, amados. Perdão, tá? Vamos continuar. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? A internet aqui não é nada confiável, mas vamos continuar então com o raciocínio. Vou tentar me lembrar onde eu parei aqui. Peço perdão aos irmãos, tá? Vamos lá então. Eu estava falando da evidência, né, que nós vimos no nosso primeiro estudo. Vamos relembrar então essa evidência que já se cumpriu. Mateus 16, versículos 27 e 28. Observem. Vamos lá. Mateus 16, 27, depois o 28. Porque o Filho do Homem virá. Está vendo? Não é exatamente o que Jesus falou lá em Lucas 21. É a mesma coisa. Na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é o quê? O que isso aqui significa? Juízo, julgamento. 28. Em verdade vos digo que alguns há, por exemplo, uma das interpretações, né, da transfiguração, não ficaram, porque isto no verdade... Ih, caiu de novo, Senhor. Oh, Jesus. É complicado hoje. Caiu de novo, amados. Acho que está voltando. Opa. Deixa eu ver se firma. Agora firmou. Perdão, amados. Caiu de novo aqui o sistema. O sinal da internet. Hoje está difícil, né? Mas a gente vai até o final, tá bom? Então, voltando a falar. Está muito claro aí, ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte. Será que tem alguém hoje com mais de 2.000 anos? Ou perto de completar 2.000 anos? Qual o sentido disso? Isso não faz sentido. Então se cumpriu. Jesus é mentiroso? Não, não é. Então ele disse que alguns que estariam ali com ele não veriam a morte. Está claro. Está óbvio que já se cumpriu. Então a gente não pode colocar no futuro, amado, que já se cumpriu, não faz sentido nenhum. Vamos continuar então, amados. Hoje a internet está, né, caindo. Tomara que firme agora, né? Vamos caminhar para a gente poder ver se a gente consegue concluir nosso raciocínio de hoje. Tá? Sabe o que acontece, amados? A vingança de Deus, por que não faz sentido você pensar no futuro? Colocar esses tempos dos gentios no futuro. Isso não faz sentido porque
Porque a vingança de Deus, ela tem relação direta com o pacto. Vocês entendem? Eles dizem que os tempos dos gentios contra os judeus ainda estão acontecendo, etc., etc., porque eles veem na história, né, que os judeus, depois do ano 70, passaram ainda por muitas coisas. Isso é bem verdade. Né? Os judeus sofreram muito, sempre foram perseguidos, né? Passaram por... Até hoje, né? Eles sofrem... não é perseguição também, mas outro termo que eu uso, a discriminação. Né? Então, discriminação, perseguição, muito sofrimento passaram. Até hoje, por exemplo, o monte do templo, né, está sob domínio lá dos muçulmanos. Né? Então, por isso que os futuristas dizem, está vendo? Ó, o monte lá da adoração do templo está na mão dos muçulmanos. Mas, primeiro, está na mão dos muçulmanos porque os próprios judeus, até pelo que me consta, os próprios israelitas permitiram. Né? Quando eles retomaram a parte oriental de Jerusalém no ano de 1967, eles permitiram que os muçulmanos continuassem administrando aquela parte ali. Então você não pode dizer, porque eles sofreram depois do ano 70 e até hoje o templo lá está na mão, né? No caso tem uma mesquita lá agora, né? Aquele monte sagrado está lá na mão dos muçulmanos, então o tempo dos gentios ainda se estende. Não, amados, olha só. O que aconteceu com os judeus depois do ano 70 nada mais foi do que o reflexo do juízo que aconteceu na vinda de Cristo. É óbvio que o juízo de Deus é deixar um reflexo. Então eles sofreram aquela invasão no ano 70, a destruição, e como Jesus disse, eles morreram, foram sequestrados, levados para várias nações, espalhados. Essa foi uma tribulação terrível, amada, uma assolação, abominação, como Daniel profetizou, né? Abominação contra o templo que foi destruído. O que aconteceu depois foi consequência do juízo e da vingança de Deus. Entende? Não tem nada a ver que Jesus vai voltar ainda, o que vai acontecer ainda, vai ter um terceiro templo, vai acontecer não sei o quê, isso não tem nada a ver. A vingança de Deus tem a ver com o pacto. O pacto antigo, que eles quebraram várias vezes. Sempre que os gentios iam contra e prevaleciam contra Israel, era porque Israel tinha descumprido o pacto. Vocês estão compreendendo isso? Veja só Deus falando sobre isso, amado. Olha só. No Levítico 26, 25, aqui no contexto está tratando do estabelecimento da lei. Olha só o que Deus fala no 25, para você ver que realmente a vingança tem a ver com o pacto. Aí vamos raciocinar. O pacto se cumpriu. Concorda comigo? Jesus é o fim da lei, ou seja, o pacto acabou. Não está escrito? Jesus não é o fim da lei? Sim. Então, não tem mais pacto, o fim da lei, acabou. O templo de Jerusalém foi destruído, acabou. Então, por que Deus iria se vingar, como eles dizem no futuro? Que houve sim um pequeno apocalipse no ano 70, uma pequena vingança, mas que vai haver uma vingança maior contra os judeus. Qual é a lógica disso? A vingança de Deus tem a ver com o pacto. E eu pergunto, que pacto que os judeus têm hoje com Deus? Os judeus segundo a carne que eu estou falando. Nenhum. Os judeus não são mais o povo do pacto. O povo do pacto é a igreja. São judeus e gentios eleitos do Senhor. A igreja. Vocês entendem? Então, qual o pacto que os judeus têm hoje? Então, por que Deus iria se vingar deles depois? Se a vingança tem a ver com o pacto. Levítico 26, 25. Vamos lá. Olha bem isso aqui. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. Pegou aí ou não? A vingança tem a ver com a aliança? Percebe que não tem sentido você colocar, inventar ou criar uma vingança maior ainda no futuro contra os judeus. A vingança tem a ver com o pacto. Agora eu pergunto, que vingança foi essa? Foi justamente o ano 70. Onde o pacto antigo foi totalmente destruído, com a queda do templo. Foi a vingança do pacto. Aqui, Levítico, ó, Deus fala, Deus cumpre. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. Aí, ó.
E ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Aí, ó. É vingança de pacto, irmão. Como é que você vai colocar isso no futuro? Você pode observar também essa vingança prometida por Deus em caso de quebra de pacto, também em Deuteronômio 28. Se você quiser depois, você pode ler. Então, esse foi o tempo dos gentios. Vamos observar isso aí. Olha só o que fala aqui Daniel no capítulo... Ai, caiu de novo, Jesus. Hoje está complicado. Poxa vida, acho que firmou agora, hein? Caiu de novo, amados. Perdoe a gente aí. Hoje está complicadíssimo o sinal aqui. Infelizmente. Deixa eu trocar para outro. Ok, agora firmou de novo. Vou esperar voltar no retorno ali, para eu ver. Para a gente continuar. A gente ia ler Daniel 12, né? Voltou lá no retorno. Então vamos lá. Daniel 12, 7. Perdão, gente. Hoje a internet está difícil. Vamos até o final. Daniel 12, 7. Veja só. Então a gente verificou anteriormente que a vingança de Deus tem a ver com um pacto. Por isso não faz sentido nós dizermos que os tempos dos gentios estão por vir. Não faz sentido. O pacto foi destruído no ano 70. Acabou, né? Cristo pôs fim à lei. E o juízo destruiu o templo. Acabou no ano 70. Ponto. Então não tem sentido uma vingança futura. É isso que a gente estava dizendo, né? Então vamos ler agora aqui. Daniel... Ai, Jesus. Misericórdia, meu Deus. Voltou. Só Jesus. Se cair de novo, amados, eu vou fazer um intervalo para ver se eu pego um outro celular. Aí caiu de novo, ó. Amém, amados. Uma queda brusca aqui, consegui reconectar. Peguei um outro celular emprestado aqui para a gente conectar no 4G. Complicado, né? Peço perdão aos irmãos mais uma vez, corta o raciocínio, tá? Estou pensando até em depois editar esse vídeo e colocar a gravação depois, né? Tirar essas partes dessas falhas e a gente colocar na gravação depois, tá? Peço perdão aos irmãos que continuaram com a gente. Vamos então ler Daniel, né? Então, como eu estava dizendo,
o tempo dos gentios equivale os últimos 3 anos e meio, tá? A última metade, né, da última semana de Daniel, a segunda metade da última semana de Daniel, justamente a grande tribulação, os 3 anos e meio, de meados do ano 66 até o ano 70. Esse foi o tempo dos gentios, o tempo que os gentios pisaram em Jerusalém, tá? Em Israel. Daniel 12:7. Vamos ver se a gente consegue até o final agora, né? Ver se a internet ajuda a gente. Daniel 12:7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Observe, amado. 1 tempo, 2 tempos. 1 mais 2, 3. Metade de 1 tempo, meio, né? 3 e meio. 3 anos e meio. E quando tiveram acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Aqui está se referindo à abominação, justamente que viria, a grande tribulação. Note que, olha o tempo que diz aqui, 1 tempo, 2 tempos, né? E mais metade de 1 tempo. 1 ano, podemos interpretar assim claramente, porque a história comprova, né? Então, 1 ano, mais 2, 3, mais metade, 3 anos e meio. Agora, observe Apocalipse 1:12. Perdão, 11:2. Apocalipse 11:2. Se refere ao templo de Jerusalém, por isso que nós dissemos, com toda a certeza, que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70 e se referia, claro, ao ano 70. Não faz sentido colocar Apocalipse para depois. As pessoas dizem que foi escrito próximo do ano 100. Amado, não faz sentido, tá? Assista, olha só, nós vamos entrar em Apocalipse para falar desse tempo, de quando foi escrito. A gente vai falar disso em uma outra oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Mas assista a nosso primeiro estudo de premissas, o estudo número 1. Ali você já vai ter uma noção de que não faz sentido dizer que o Apocalipse foi depois do ano 70. Não faz sentido algum. Então, aqui em Apocalipse 11:2 se refere ao templo. Observe só aqui, vamos ler. E deixa o átrio que está fora do templo. Ou seja, estava de pé ainda. E não o meças, porque foi dado às nações. Olha só, amados. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Quantos são 42 meses? Calcula aí. Quanto tempo lá que falou em Daniel? Quanto tempo foi a segunda metade? Quanto tempo é a metade de uma semana de Daniel? 3 anos e meio. Quanto tempo profetizou lá? Foi a profecia de Daniel. 1 tempo, mais 2 tempos, mais meio. 3 anos e meio. Agora veja aqui, 42 meses, 3 anos e meio. Vocês estão percebendo, amado, que tudo se encaixa? Estão observando? Que esses tempos dos gentios, ou seja, esses tempos que os gentios pisariam Jerusalém e os judeus, já se cumpriu. Foi exatamente lá na queda, foi esse período, os 3 últimos anos, né, e meio, do ano 66 ao 70, e no ano 70 se concluiu os tempos dos gentios acabaram no ano 70. Vamos ver o contexto aqui, olha só. Nós estamos no 11:2, vamos ler o 7 e o 8. Onze, 7. E, quando acabaram seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Pegou aí? O que aconteceu nos últimos 3 anos e meio lá? De 66 a 70? A guerra dos judeus. Aí a besta os vencerá e os matará. Aí, amado. 8. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Aí, amado, está claro.
Percebe que esse período de 3 anos e meio se cumpriu lá no ano 70, na guerra? Está claro, você acabou de ler. 42 meses, perfeito. Bate certinho com o que com o que nós vimos em Daniel 12. Então, a segunda metade da última semana de Daniel se cumpriu, vou repetir, nos 3 anos e meio até o ano 70, da metade de 66 até 70. Bate certinho com a história, está tudo comprovado historicamente. Então, não faz sentido dizer que os tempos dos gentios, ou seja, onde os gentios iriam pisar Jerusalém, não faz sentido colocar no futuro, já se cumpriu. O reino já veio. Apocalipse 11, 15. Vejam só. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aí, amado. O reino já foi estabelecido, foi justamente no ano 70. Como é tremendo você observar tudo se encaixando, né? Os tempos se encaixando. Quando alguém vier para você e fala assim, olha, os tempos dos gentios estão se cumprindo, ainda vai acontecer isso, isso, isso. Fala, não, amado, já se cumpriu. A vingança de Deus tinha relação com um pacto, como nós vimos lá em Levítico. Não há mais pacto com o Israel carnal. Então, por que Deus iria se vingar deles no futuro? Vocês entendem que não faz sentido? Então, está muito claro, os tempos dos gentios, que muitos tentam usar essa frase para dizer que ainda estão acontecendo, que vieram de Nabucodonosor até os dias de hoje no futuro, ou que começou no ano 70 e até os dias de hoje no futuro. Não faz sentido. Os tempos dos gentios, onde os gentios pisariam, né, em Jerusalém, ou seja, pisar no sentido de humilhar, de destruir, etc., foi exatamente na grande tribulação, de meados de 66 até o ano 70. Tá? Amém, amados? Vamos correr, amados, rapidinho, para a gente ver a segunda parte do estudo. A primeira, foi justamente os tempos dos gentios, para a gente fechar esse assunto. E agora vamos fazer uma pequena introdução à escatologia de Paulo. O que acontece? Aquilo que eu falei no início, quando as pessoas elas se deparam com uma verdade que vai contra o que ela crê, ela tenta adaptar. Vocês se lembram que eu falei no início, né? Muitas pessoas usam a visão de Paulo, escatológica, também para dizer que vai ser no futuro. Não, Jesus profetizou sobre o ano 70 para os judeus, Daniel também. Mas Paulo era apóstolo dos gentios. A escatologia dele é outra. Amado, mais uma coisa que não faz sentido. Você dizer que Paulo estava pensando em uma terceira vinda. A palavra não fala de terceira vinda, não existe na palavra, você não encontra em lugar nenhum na palavra terceira vinda. Ou, como dizem, um mini apocalipse em 70 e um apocalipse maior no futuro. Não tem isso, desculpe, amado. A Bíblia fala de 2 vindas, 2 parousias. A primeira manifestação, o nascimento do Senhor, veio para cumprir o seu projeto messiânico, e a segunda vinda em juízo. A segunda vinda veio para trazer o reino, estabelecer o reino espiritual e, fisicamente, materialmente, a destruição de Jerusalém e o juízo que Deus prometeu. Então, a escatologia que Paulo fala, por mais que possa parecer que ele está falando de uma outra coisa, ele está falando da mesma coisa. A escatologia de Paulo é a mesma de Daniel e a mesma de Jesus, de Nazaré. Observe, Hebreus capítulo 11... Perdão, gente. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Observe aqui. Cristiano França, eu não acredito que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Tudo bem, amado. Existe realmente um segmento, acho que até a maioria, que não afirma, essa maioria não afirma que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Nós entendemos que sim. Não só nós, mas existem muitos outros segmentos teológicos e da fé cristã que creem que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Nós entendemos que sim. Se você quiser se aprofundar nisso, embaixo aqui do vídeo, ao vivo já tem, na gravação também vai ter, embaixo do vídeo no YouTube tem um link da nossa livraria.
Eu te convido a ler gratuitamente. Você pode ler, baixar, fazer o que você quiser, distribuir à vontade o nosso livro Respostas em Graça. Aliás, leiam todos os nossos livros, tá? Leiam todos. Mas, em especial, nesse caso, Respostas em Graça. Há uma resposta ali, que eu não lembro qual o número dela, mas há uma resposta ali que fala dessa questão de Paulo ter escrito a carta aos Hebreus. Só para deixar claro isso, tá? Hebreus 1:1. Vejam só. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que está sublinhado aí, amado? Últimos dias. Pegou? Eles estavam vivendo aquele período, o quê? Os últimos dias. Vocês se lembram que nós vimos lá no estudo do sermão profético de Jesus, sobre a questão do fim do mundo? Que mundo no grego, no caso ali, é aion, ou seja, uma era, é fim de uma era. Não é o fim da terra, é o fim de uma era, é o fim de um período de tempo. É isso que eles estavam vivendo naquele momento. Por quê? Quando a carta fora escrita, eles estavam vivendo exatamente o período de transição. Né? Na metade da última semana de Daniel, Jesus morreu, como bate certinho na história. Né? Ele pôs fim espiritual aos sacrifícios. Os sacrifícios continuaram sendo praticados, feitos na prática no templo, por desobediência dos judeus, para com o Messias. Mas o fato é que, na metade da última semana, os sacrifícios perderam seu sentido, não havia mais necessidade de praticá-los. Eles estavam vivendo, então, um período de transição, até que chegasse o ano 66, em meados de 66, para dar início à segunda metade da última semana, para concluir a grande tribulação, a vinda do reino, o juízo e tudo mais. Então, eles estavam vivendo os últimos dias. Ah, mas, irmão Cristiano, aqui últimos dias é uma força de expressão, quer dizer que foi recentemente. Não, amados, não é força de expressão, não. Hebreus 9:26, vejam só. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, olha aí, agora, no tempo deles lá, na consumação dos séculos. Séculos é o quê? Tempo, período de tempo. Está percebendo que eles estavam vivendo um período da consumação dos séculos? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está começando a perceber, amado, que na cabeça de Paulo eles estavam vivendo os últimos dias? A transição? Ele sabia que alguns anos depois iria acontecer o juízo? É evidente que não estava próximo ainda. Ainda faltava muitos anos. Mas não estava tão distante. Ou seja, não é nos nossos tempos. Estava distante, porque faltava, certamente, nesse período aqui, mais de 10 anos, provavelmente, ainda para acontecer. É um bom período de tempo. Não estava próximo, mas também não estava tão distante assim. Eles estavam vivendo a transição, a consumação dos séculos. 1 Coríntios 10:11. Olha só. 1 Coríntios 10:11. É só uma introdução para você perceber que a escatologia de Paulo é a mesma de Daniel e de Jesus. 1 Coríntios 10:11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estas escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Olha aí, Pegou aí ou não? Para quem, e está falando deles lá, na época dele, transição. Para quem já são chegados. Está muito próximo o fim dos séculos. Não é para os nossos tempos. Percebe que a escatologia de Paulo tem a ver com os tempos deles lá? E que Paulo também está falando do ano 70? Agora, você quer uma comprovação ainda mais forte? 1 Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 5, dos versos do 1 ao 3. Observe bem, amados, para vocês verem que Paulo está falando da mesma coisa que Daniel e que Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2 primeiro. Vejam só.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, Paulo já havia conversado com eles, né? Vocês sabem que ele vai vir como ladrão, ou seja, de repente. Agora, amado, observe o 3. Observe o 3 com atenção. Pois que, quando disserem a paz e segurança, ou seja, era um período de guerra ali, em Jerusalém no caso, a guerra dos judeus. Antes da invasão, houve um período de calmaria. O próprio Jesus falou, né, como nos tempos de Moisés, eles estavam lá felizes, né, de Moisés não, de Noé, né? Estavam felizes lá, casavam-se, davam-se em casamento, e de repente veio a inundação do dilúvio. De repente, foi a mesma coisa. Então houve um período que, puxa, a paz e segurança, não estou vendo mais guerra, está acalmando. Olha só, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Está vendo sublinhado aí, não? Agora eu lhe pergunto, o que foi profetizado por Daniel? Não foi a repentina destruição? Por Jesus em especial? Daniel disse que seria como um mar, né? E foi o que aconteceu. Um mar, um exército enorme cercou Jerusalém para destruir a cidade e o templo e fazer toda aquela abominação, profanar o templo. Em que período Paulo está escrevendo isso aqui? Paulo escreveu depois do ano 70? Não, Paulo escreveu antes. Então, qual o sentido dele estar falando de um futuro distante, se ele está escrevendo antes do acontecido? Pegou aí ou não? Você está começando a perceber que a escatologia de Paulo é a mesma de Jesus, de Nazaré, que profetizou lá em Mateus 24, e a mesma de Daniel? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. É repentino, né? Hoje em dia, na modernidade, muitas vezes as mulheres sabem até o dia que o filho vai nascer. Mas naquela época era repentino, de uma hora para outra vinha dor de parto para nascer. E de modo nenhum escaparão. Olha só. Está se referindo aos que foram desobedientes. O juízo que viria. Os que não creram, que não receberam o Messias. Mas repare o que está sublinhado aí. Repentina destruição. É óbvio que Paulo está falando da destruição de Jerusalém. Por que ele estaria falando de outra coisa? Vocês percebem que não faz nenhum sentido dizer que a escatologia de Paulo é futura para os nossos tempos ou para um futuro ainda mais distante que o nosso? Quando disserem, olha, está tudo calmo. Quando começar a ouvir que está tudo calmo, de repente, repentina destruição. Amado, perfeito, a história comprova. O que Daniel profetizou, o que Jesus de Nazaré profetizou e o que Paulo profetizou. Está falando da mesma coisa. O ano 70, a grande tribulação de 66 a 70 e a consumação dos séculos, a vinda do reino, né, que foi tudo junto ali. Tudo se consumou nessa repentina destruição que o apóstolo Paulo falou. Amém, abençoados? Está muito claro, né? Se Deus quiser, nós vamos continuar com a escatologia de Paulo na próxima semana, tá bom? Então, acredito que eu consegui, apesar de tantos problemas que tivemos hoje na transmissão, né? Muitas quedas no sinal. Peço perdão aos irmãos, não é culpa nossa, né, amados? Internet infelizmente, né? É muito ruim. Até que o 4G funciona bem aqui, mas quando ele cisma de ficar assim, é complicado. Mas ainda bem que no finalzinho firmou. Então, mais uma vez, peço perdão aí por esse inconveniente das quedas. Mas conseguimos concluir. Eu acredito que eu alcancei o meu objetivo de fazer você entender que os tempos dos gentios, ou seja, os tempos em que os gentios pisariam em Jerusalém, já se cumpriram. Tá? E também essa introdução, para você compreender que a escatologia de Paulo é a mesma de Jesus. Ele está falando do ano 70, da repentina destruição. Ele disse, olha, nós estamos vivendo já os fins dos séculos. Então, amado, para mim é muito claro, e eu acredito que para vocês também agora está bastante claro. E se Deus quiser, semana que vem, vamos continuar, tá bom?
Louvado seja Deus. Meus amados, muito obrigado, tá? Pela atenção, pela paciência. A transmissão hoje foi complicada. Muito obrigado, tá? Pelo carinho. Vou deixar o link, como eu falei, no primeiro comentário na gravação, vai ficar o link aí de todos os estudos, tá? E também embaixo do vídeo, na descrição, tem esse link e mais outros links. Confira tudo aí, tá? Em nome de Jesus. Se Deus quiser, na próxima sexta estaremos juntos para mais um estudo de escatologia. Quero convidar você que está ao vivo a estar conosco no domingo. 10h30 da manhã começa a transmissão do nosso culto racional, sendo que às 9h30 nós já estamos ao vivo, tá? A gente faz 1 hora de bate-papo, a gente recebe testemunho, nós vemos as fotos dos irmãos. É um período muito gostoso de comunhão. Começa às 9h30 da manhã. E aí às 10h30 a gente dá início ao culto racional propriamente dito, tá? Então convido você a estar com a gente no próximo domingo, se Deus quiser, 9h30 da manhã, eu conto com vocês, tá? Meus amados, nunca se esqueçam, vocês são abençoados, tá? Uma feliz noite para vocês de sexta, um excelente fim de semana e até domingo, se Deus quiser. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Abençoados.